Olá, estamos aqui para dar sequência ao segundo módulo, já parte 2, onde vamos falar sobre o sistema de pauta, onde o nosso ponto principal a ser tratado é já com relação à validação de dados. Então vamos a isso. Vamos sair da tela, mas primeiro fazer passar a vinheta antes de eu apresentar essa parte do módulo que estava em falta. E ali depois damos sequência e podemos invadir o módulo número 3. Mas não sei como é que vou chamar até o momento. Vamos lá ver como é que vai ser. Não sei que eu reparta o vídeo. Mas tenciono nesse caso chegar até o fim com esse projeto. Mas vamos lá ver como é que vai ser isso. Pronto. Agora o que é que vamos fazer? Vamos aqui abrir o sistema operacional. Não, antes de abrir o sistema operacional ainda vamos o bloco de notas. macOS, vamos aqui em Excel. E em seguida vamos aqui no módulo número 2, onde vamos tratar desses pontos que ficaram pendentes. Acho que a parte 2 vai funcionar. Vamos a tempo. Aqui já na sequência trata-se do relatório geral. Não vai dar meu para tratar hoje. Então os pontos principais vão ser esses. A acordação de desenvolvimento de um sistema de pauta, onde pontos principais a serem tratados já com relação à criação da planilha da mini pauta, e depois vamos ficar presos aqui na validação de dados, que é um ponto bastante essencial aqui no Excel, sobretudo para quem trabalha com volumes elevados de valores numéricos ou sobretudo os valores monetários. Estou a falar sobretudo dos contabilistas ou economistas que têm que trabalhar com esse volume tão extenso de dados. E por que de um sistema de pauta? Isso porque o sistema de pauta exige muito de nós, já com relação à forma como se trabalha com o Excel. Exige algum conhecimento extra para que se torne tudo muito mais profissional. Eu falo sobretudo devido às sensibilidades de certos valores que vamos ver já melhor durante o desenvolvimento desse projeto, sobretudo da própria planilha da mini pauta. Então vamos aqui abrir o sistema operacional Windows, tanto que esta janela fica aí. Vamos lá. Cadê? Deixa eu abrir a máquina virtual do Windows. Até poderia utilizar bem o Excel na versão para o macOS, mas como a maioria dos operadores tendem a trabalhar com o sistema operacional Windows, sobretudo nas empresas ou locais de trabalho, então essa é a causa. Então, o que se faz aqui no sistema operacional Windows, já com relação ao uso do Excel, não foge daquilo que tem a ver com as rotinas do uso do macOS. Então, não haverá nenhum problema. Mas se de repente se deparar com certos problemas de adaptação ali, é só escrever ali nos comentários para que se possa ajudar a ultrapassar essas dificuldades. Então vamos lá. Momento de abrirmos o projeto. Vamos aqui o Windows mais E, abrir o Windows Explorer. Em seguida vamos aqui procurar o arquivo do curso, biblioteca documento. Daria bem até pesquisar, mas estou preferindo procurar até aqui. Curso 2024, acho que é esse aqui. Assim eu já não lembro. Não sei se é Excel 24, acredito eu. Vamos lá abrir. Vamos lá, o E maiúsculo, sequência minúscula. Ok, felizmente abri. E aqui já tem algum avanço já com relação ao sistema de pauta. Mas pronto, aqui vamos desfazer isso.
Não, até não de esforço, porque isso tem a ver com o curso que está a ser dado presencialmente. Então vou criar um novo para explicar isso. Também vou chamar de mini pauta. Mini pauta 2. Pronto. Damos Enter. Clicamos aí fora e confirmar a atribuição do nome. Em seguida, o que faço? Vou pôr uma cor aqui. Eu com esse tom. E só para relembrar aqui, as cores são melhor enxergadas em uma determinada planilha. A partir do instante, deixa aqui ver se está a gravar mesmo. A partir do instante em que clicamos numa outra planilha, automaticamente aquela planilha que estiver inativa, você consegue ver a sua cor real ou o tom. Pronto, então vamos aqui. O que vamos fazer? Vamos preencher os elementos do cabeçalho. Onde dessa vamos começar aqui na linha número 2. Só de lembrar que na planilha dos gastos mensais ocupou-se 2 linhas, ou seja, os elementos do cabeçalho foram colocados a partir da linha número 3. Mas aqui na mini pauta vamos começar a propor os elementos do cabeçalho aqui na linha número 2. Então vou aqui, deixa eu ligar a luz. Pronto. Então vamos a isso. O que vamos fazer aqui? Vamos pôr número, depois nome, deixa eu só afastar o fone. Poderia ser nome completo, mas pronto, tanto faz. Primeira, prova parcelar e abreviada. Segunda, prova parcelar, média. Depois deixa aqui reduzir um pouco. Média, estado e por fim os não avaliados. Vamos abreviar desse jeito. Vamos chamar o tempo todo de não avaliado, apesar da abreviação. Pronto. Então, depois de preencher os elementos do cabeçalho, surge o momento de formatar a tabela. Ou seja, vamos formatar como tabela antes mesmo de pensarmos em colocar registro. Porque também a prioridade para hoje não é pôr registro, mas sim focalizar sobretudo no que tem a ver com validação de dados. Vamos recorrer às causas para que haja necessidade de tratarmos sobre validação de dados. Aí percebemos melhor sobre o que realmente é validação de dados. Então vamos ter que procurar motivos para ou que vão nos impulsionar a recorrer a essa tal de validação de dados, que ainda é um assunto estranho para muitos. Pronto, então vamos aqui. Vamos em formatar como tabela. Aqui, clico. Mas antes disso, você deve selecionar um dos elementos do cabeçalho de forma aleatória. Dentro dos que estão aqui descritos, selecionar um qualquer. Em seguida, podes ir aqui no bloco estilo, clicar formatar como tabela. Então, clicando, isso nos resta selecionar o modelo de tabela, o design. Pronto, fico com esse. E sempre devemos garantir ao Excel, informando que a tabela já tem cabeçalho, é claro, nós já colocamos aqui, então nunca te esqueça de marcar essa caixa de seleção. Agora clicamos em OK e está feito. Agora, vejam que aqui o gasto mensal ocupava um espaço como esse, e as 2 linhas. Aqui podemos fazer o mesmo, mas com apenas uma linha mais redimensional. Já redimensionei a linha, ficou maior, e agora vamos fazer a mesclagem. Ainda tem um novo truque para você fazer isso. Basta selecionar aqui o último, a coluna G, depois pressionar Ctrl Shift e a tecla ou a seta de direção da esquerda. Pronto.
Ctrl Shift e a seta esquerda. Pronto, ele vai selecionar todo. É de A, é de direita para a esquerda. Então, é por ali. Agora vamos fazer a mesclagem e alinhar no meio. Aqui, unir e centrar. Algumas versões vêm mesclar e centralizar. Ok, fez a união, a mesclagem. Agora devo sempre concluir com o alinhar ao meio. Pronto, está aqui já marcado. Agora posso definir. Gosto muito de definir o tamanho 11. E vai o efeito negrito. Em seguida posso pintar aqui. Vou escolher um tom parecido a esse. Pronto, acho que é esse aqui. E o texto pode permanecer o padrão, que é a cor preta. Vamos lá, mini pauta. Pronto, já temos aqui a mini pauta. Até o momento, tudo o que se fez foi resgatado no que tem a ver com os gastos mensais, só para vocês verem aqui em cima. Então, para nossa sequência, vamos já no ponto que tem relação à validação de dados. Vou aqui fazer isso. Então, validação de dados. Sobre a planilha da mini pauta, já despachamos há pouco. Agora vamos lá saber o que é validação de dados. Então vamos a isso. Ok, antes de responder a essa questão, vamos só fazer algo. Vamos esquecer isso de validação. Já vamos encontrar motivo, mas vamos ser assim, bem prático ou curioso. Então vou inserir aqui esse valor. Em seguida aqui ponho o 15. Pronto. Aqui posso centralizar, mas ficam assim. Em seguida vou pôr aqui a fórmula que calcula a média dessas duas notas. A primeira e a segunda, da primeira e da segunda prova parcial. E temos a função média, que é oficial, mas não vou usar agora. Mas depois vou justificar o porquê de não gostar de usá-la. Vou usar a função soma. Abro parênteses, ele vai somar de onde para onde? De C3, vejam que esse valor está em C3, para, que é 2.D3, onde está o valor 15. Fecho o parênteses. Só que a função dessa soma, ou seja, a função dessa oposta, que também já se chama função e está causando uma confusão. Porque ele tem, melhor dizendo, tem a função de somar. Só que nós queremos achar a média de quantos valores? De 12. Então ele primeiro soma e o resultado divide por 2. Olha assim, vai nos trazer a média. Agora dou Enter e trouxe-nos 7,5. Ou seja, está bem esquisito. Como assim 7,5? 10 mais 15 dá quanto? 25. E a metade do 25 seria o que? 13,5. Porque não é o que aconteceu aqui. Então, por que disso? Podemos rastrear a origem do 7,5. Nós podemos ver aqui o 7,5 não passa da metade do 15, não? O que significa? Que o Excel apenas enxergou ali o 15 e não está a considerar esse valor como esse dado como participante dos cálculos. Mas por que disso? Nós estamos aqui a enxergar 10, mas não é 10, atenção, é um O, ou seja, aqui tem letra, então por isso que não está considerado como número. E vejam aqui as principais pistas, quais são? Observe que o Excel, por padrão, sempre quando você inserir um dado numérico, vai alinhar para o lado direito, enquanto que este
suposto valor não está alinhado ao lado direito. É típico do que? Das letras ou os símbolos, quando se juntam, tendem a se alinhar para o lado esquerdo, tal como podes ver. Eu ponho um valor e vejam que alinhou para o lado direito. Então o que significa? Que aí isso é meio que você juntar números e letras. Quando junta números e letras, aquilo automaticamente deixa de ser tido como simplesmente números. Assim passa a ser tido como quase da classe de textos, né? Os textos que são normalmente alinhados para o lado esquerdo aqui no Excel. Excepto quando você for aí no bloco alinhamento e mexer mesmo no alinhamento daquele conteúdo. Pronto, então é isso aqui. Até certo ponto, isso pode gerar problema de contabilidade ou para quem trabalha na área da economia, sem descartar o próprio sistema de pauta, que os resultados não batem bem. Mas até aqui, pronto, são poucos valores, você pode notar facilmente. Mas em planilhas onde existirem, ou tabelas onde existirem um volume elevado de dados, aí pode dar problema. Então, nós podemos, apesar disso, da chance do ser humano ter dificuldade de diferir o zero e o Excel consegue enxergar isso. Mas antes de prosseguir, só para dizer que se vocês observarem aí no teclado, o que verão? É que o 0 e o O estão muito próximos. É só você dar uma pausa agora no vídeo e observar o teclado do seu computador. O que verás? E o 0 e o O estão muito próximos. Isso até é válido para os computadores também da Apple. Você pode encontrar isso, porque seguem os mesmos padrões. Não sei se foi uma brincadeira de mau gosto por parte dos designers dos teclados que temos até hoje. É que para mim é uma tentação ter o 0 e o O no mesmo local. Porque há muita chance de eu clicar no O, mas pensando em inserir o 0. Porque com o passar do tempo, devido à rotina do uso do teclado, nós teremos aquela tendência de algumas vezes escrever sem olhar no teclado. E é daí que, como diz o brasileiro, o bicho pega. Por quê? Porque ali posso clicar sem querer ou com a intenção de inserir o 0 e eu sem querer clicar no O e pronto, tudo acontecer. Então é daí que precisamos ter a máxima atenção a isso e tomar medidas que possam nos permitir ou abrir a possibilidade de não cairmos nessa, ou seja, num erro como esse, que pode ser grave e gravíssimo, porque isso pode gerar fuga de informações, tudo quando se tratar de rastrear certos valores contábeis, ainda aí poderia resultar em demissão de funcionário, achando que está haver desvio de fundo, enquanto que os valores estão lá na conta, mas só que aqui no Excel não batem bem. Por quê? Porque durante as inserções dos dados, sem querer, nós inserimos o O ao invés de 0. E aí, pronto, esse 10 não participou dos cálculos. É o que está acontecendo aqui. Esse suposto 10, não prefiro não lhe chamar de 10, não participou dos cálculos. Por isso é que deu 7,5, porque apenas foi considerado esse senhor aqui, o 15. 15 dividido por 2 dá assim 7,5. Mas é claro, se nós colocamos o 0 de verdade, vai fazer os cálculos tranquilamente. Mas veja que só o simples facto do Excel calcular apenas o 15, descartando o outro dado que está ali envolvido, que prefiro não mencionar valor porque não é. Já significa, esse facto significa que o Excel sim conseguiu detectar. Então o que nos falta? Fazer com que ele sempre nos sinalize, sempre quando nós inserimos um dado que não combina com o que se destina a inserir numa determinada célula,
ele nos alerte, nos dê uma chamada de atenção só para reduzir as margens de erros. Então, é daí que entramos nesse conceito de validação de dados. Afinal de contas, o que é validação de dados? Validação de dados tem a ver com você limitar uma determinada célula, um conjunto de células, para que não aceitem qualquer tipo de dados. Isso se chama validação de dados. Limitar uma célula. Por quê? Por padrão, o Excel permite inserir, ou seja, não planilha até, mas sim as células do Excel permitem inserir qualquer tipo de dados por padrão. Então é ali onde está o problema, porque há muita liberdade ali, porque o seu estado padronizado. Então é necessário que o utilizador imponha essas regras para que ele não permita qualquer tipo de dados. E aí, como essas limitações vão nos permitir reduzir tal margem de erro. Então, pronto, vamos a isso. Agora, esses dados não são assim tão relevantes nesse momento, mas posso aproveitar para pegar o zero de verdade. E agora vejam que a média bateu bem, o 12,5 que eu falei anteriormente, até que foi resgatado. Agora vamos apagar aqui isso. Agora vamos no que mais interessa, o que tem a ver com validação de dados. Ok, então a pergunta que surge é: como vamos fazer essas tais limitações, né? Ou onde encontramos a ferramenta que vai nos permitir colocar ou impor regras aí dentro do Excel ou das células destinadas a isso. Pronto, ou usei como alvo aí essa primeira e segunda prova parcelada. Só que além do erro que se cometeu e no lugar do O colocar o zero, tem uma outra situação que também vai nos obrigar ou nos impulsionar a recorrer a essa tal de validação ou limitações. É o quê? Nesse momento, se nós colocamos ali, além das limitações que precisamos inserir, tem outro porém, que é o quê? Os valores. Nós sabemos que é um sistema de pauta, já nas regras daqui no nosso país, as notas vão de 0 a 20. Mas só que pela liberdade que as células do Excel dão, nós podemos inserir qualquer valor que passe ou que estiver fora desse intervalo, onde não posso descartar também a possibilidade que se tem até o momento de inserir o menos 10. Mas sabido que no sistema de pauta não existe uma nota como essa. Nota abaixo do zero não existe. Ou seja, um valor abaixo do zero, que estamos a falar dos valores negativos, não fazem parte desse intervalo, mas sim de 0 a 20. Tudo que estiver fora desse intervalo, o Excel precisa negar. Então vamos lá saber como se faz isso. Mas antes vamos começar aqui pelos números de estudante. Por que daqui? Porque praticamente a validação de dados normalmente é aplicada já aqui no Excel, já em células destinadas a inserir valores numéricos. Esse aqui tem maior sensibilidade. Até contexto, pronto, não exploro tanto, porque o que tem maior ênfase mesmo são os números. Então é isso que vamos fazer aqui. E quanto aos números, tem já também algumas limitações a serem impostas. Quais? Devemos lembrar que não existe nenhum estudante com número negativo, tal como não existe o estudante zero, e que também não existe um estudante que o seu número leva a vírgula. Por exemplo, o estudante 1,5 não existe. Então vamos começar mesmo por essa célula, seguindo a ordem da tabela, que é a primeira de todas. E agora vamos lá conhecer qual é a ferramenta que vai nos permitir colocar essas três limitações. Então, a ferramenta fica no menu Dados. Então, clicamos em Dados. Em seguida, vamos procurar a ferramenta mesmo de validação de dados. E atenção, que há versões que, ao invés de aparecer a legenda, apenas aparece o ícone.
Então preste atenção a esse ícone, não ponha em pause e verifique bem ali no seu computador. Ele tem um visto e esse sinal aqui vermelho. Pronto, isso temos em comum para todas as versões, apesar de nem todas terem aqui a legenda descrita, né? Ou sim mesmo legenda, ou poder encarar também como rótulo, né? Pronto, então, não clica na seta, mas sim em cima do ícone, mas garanta que a célula destinada a inserir o primeiro valor, que é o número do estudante, esteja ativa. Nesse momento eu já marquei antes mesmo de chegar aqui. Então faça o mesmo se não fizer isso. Cancela e volta aqui para antes de selecionar. Depois podes voltar para o menu dados e selecionar a ferramenta de validação de dados. Ok, o problema está aqui. Ele está a permitir qualquer valor. Então vamos expandir para resolver já isso. O que é que queremos? Aqui é uma questão de observar todas as opções disponíveis e aí selecionar aquela que se encaixa aos nossos objetivos. Então, o que queremos são números inteiros. Os números inteiros é que não levam vírgula. Como uma vez que não existe nenhum estudante com números que levam vírgula, ou que leva vírgula, então essa é a causa. Já resolvemos um problema. Números inteiros. A partir desse instante, todo número que leva a vírgula já será descartado. E por outra, ele está nos obriga a inserir o valor mínimo e o valor máximo. Ok, valor mínimo até que podemos saber, mas o máximo é imprevisível. Então, sendo assim, vamos ignorar essa opção que está aqui em dados, o situa-se entre, que algumas versões vêm está entre, tal como o puro pode vir permitir, acho isso, ou permitido, uma coisa dessa. Pronto, então vamos lá, vamos expandir. E aí dá uma pausa no vídeo, tente raciocinar um pouco e veja-me ali qual podemos selecionar. Uma vez que o situa-se ou está entre não é o correto porque nos obriga o valor máximo. Então precisamos recorrer a um que não nos obriga, né? Que apenas nos ajuda a determinar a partida, mas para o mais infinito, sem nenhuma limitação aí em frente. Então, já fizeste isso, eu espero que tenha escolhido bem, mas temos aqui duas alternativas, que é o E maior, onde ainda? O E maior que, o E maior ou igual. Esses dois nos servem. Pronto, basta selecionar um. Aqui o E maior que, quando selecionado, só precisamos colocar 0 como valor mínimo. Maior que 0. Tal como pode mudar, selecionar este. O E maior ou igual, porque aqui tem o E maior ou igual. Então tens que inserir um maior ou igual que 1. Ou seja, maior ou igual que 1. O que significa? Que tanto 1 como os valores que vêm depois dele serão aceitos. No caso, números inteiros. Mas eu gosto do E maior que 0. Pronto, mais prático. Encaixa bem a linguagem que estamos aqui a utilizar. Nesse momento as limitações já estão garantidas. Permitimos números inteiros que são maiores que 0. Então vamos dar OK. É claro, vamos ter que voltar lá, a pôr coisa por coisa para entender o efeito de cada item que vamos aqui implementar, porque nos falta 3 alterações a serem feitas. Então aqui nesse momento, se eu colocar um passou, mas se eu colocar um ou aquele do fracasso recente não passa, aqui já está mostrando um aviso, é genérico, não especifica nada, mas pelo menos nos dá a entender de que o valor inserido não foi permitido. Eu nem quero ler, pronto, essa informação genérica não especifica nada. Se mesmo assim o utilizador não perceber a causa de não inserir, ele vai persistir ainda a inserir valores inaceitáveis. Então é necessário que se aumente mais configurações, de modo que tudo fique
mais tranquilo. Então vamos lá. De fora. Então, nesse momento, o que precisamos retificar o quê? É a mensagem que mostra quando se insere o número errado. Ou até mesmo antes do próprio utilizador cometer algum erro, receber alguma instrução. Por que eu digo sobre isso? Vamos imaginar, né? Pular um pouco, mas vamos voltar já aqui, porque está pendente aqui. Aqui, é onde ganha um maior sentido. Vejam que aqui o cabeçalho está descrito primeiro app. Até certo ponto, o utilizador que pode ficar confuso. Primeiro app é o quê? Só o simples fato de ter dificuldade de saber sobre o que é isso já fará com que tenha dificuldade de saber ou prever que dado vai colocar aí nessa célula. Tal como quando você vai num formulário aí da internet, vamos imaginar assim, um formulário de candidatura, onde vais preencher os dados e de repente se deparar com um campo que você nem percebe do que ele se refere ou a informação que está lá. E automaticamente você também terás dificuldade de identificar ou imaginar o que se deverá inserir naquele campo, já no nosso caso do Excel, naquela célula. Né? Então é isso aqui. Então é necessário, ou aí sentimos a necessidade, já no caso de você estar diante de um formulário de candidatura, sentir aquela necessidade de receber alguma informação aos redores daquela célula, ou no caso campo, daquele campo, que me deem instruções sobre o que eu devo inserir naquele campo. Então, pronto, é isso que vamos fazer aqui. Antes mesmo de errar, ver uma mensagem de instrução sobre o que se deverá fazer na célula selecionada. Então, é daí que voltamos para aqui, em validação de dados, e que transitamos agora para o separador mensagem de entrada. A mensagem de entrada é que vai nos permitir fazer ou garantir que apareça aqui uma mensagem de instrução, sempre quando se selecionar esta célula. Então vou para aqui próximo. Então vamos a isso. Pronto, aqui é sabido que o título tem a ver com o cabeçalho, que é número. Como é para esclarecer o utilizador devido aos possíveis erros que pode cometer. Então não podes abreviar mais, escreva mesmo número. Gosto de pôr 2 pontos, é algo pessoal, não se preocupe com isso. Se não quiser, não coloque. Pronto, então, mensagem de entrada, o título é número. Mensagem de entrada é a instrução sobre o que o utilizador vai fazer sempre quando clicar nesta célula. Então, dê a instrução. Digite, insira ou escreva o número do estudante. Pronto, está feito. Reticência também é uma manha minha. Não se preocupe, se não quiser, não coloque. Pronto, então é isso aqui. Vamos dar o que para ver o que acontece. Está aqui agora. Se eu clicar na outra célula, está assim. Mas se eu for nessa, vejam que a mensagem já está aqui a ser exibida. Atenção, você pode redimensionar isso aqui tranquilamente. É só chegar aqui, que não está me permitindo estranhamento, mas pode ficar assim. Também não tem muita relevância, mas vale isso estar a funcionar. Pronto, mas só que se eu mesmo, apesar desse aviso mesmo assim errar, a mensagem ainda, pronto, continua aí a não ser bem clara. Então vamos voltar, sempre mantenha marcada essa célula. Vamos voltar aqui e agora entramos aonde? No terceiro separador, que é do aviso de erro, o alerta de erro. Então aqui o título é reciclado, já copiei, só vou dar Ctrl V. Pronto. Agora, qual é a mensagem de erro? O que é que se põe, ou melhor, na mensagem de erro? Quando você tiver com dificuldade sobre o que é que deverás inserir na mensagem de erro, volta às configurações e definições e observa o que é que você limitou. É que vai pôr ali por escrito. O que é que fizemos? Permitimos apenas números inteiros maior que 0, não? Então põe mesmo aqui como mensagem. Permitido apenas a inserção
de números inteiros de 0 a 20. Não, já estou meio tonto, né? Permitido apenas números inteiros maiores que 0. Ponto de exclamação. Pronto, estamos. Permitidos apenas a inserção de números inteiros maiores que 0. Dá o quê? Mensagem de entrada aqui já resolvemos, mas se mesmo assim ele não se sentir esclarecido, manda vir. Agora já está. Permitidos apenas números inteiros maiores que 0. Então isso aqui, atenção, você pode fazer isso de uma vez, entrar nessa janela. Primeiro, tratar das definições, faz tudo conforme. Tratar da mensagem de entrada e o alerta ou aviso de erro. Depois de concluir essas alterações nos 3 separadores, podes clicar em OK. Por que eu fiz um por um? Para vocês verem o efeito de cada elemento ali modificado. Então é isso. Agora, para prosseguir, vamos pular nome, porque não vai em nome. Vamos aqui em segunda prova parcelar, para também dar sequência a essa tal de validação de dados. Então, aqui, uma vez que tanto a primeira prova parcelar como a segunda prova parcelar tem semelhança em termos de inserções de dados, estou falando das notas, então o que fazemos? Selecionamos aí se a validação vamos fazer em simultâneo, mas de lembrar que o título numa primeira fase vão ser iguais. Vamos adaptar a primeira prova parcelar. Depois, de forma isolada, selecionamos a segunda prova parcelar e alteramos os seus títulos, apagando 1 e pondo 2. Vamos ver já na prática. Pronto, já está selecionado. 2 células já estão selecionadas. Vamos voltar sempre aqui em validação de dados. O seu menu já está ativo. Já fizemos recentemente. Clica. E agora, vamos nas configurações de novo, definições. Vou pôr mesmo aqui. Pronto, vamos subir um pouco. Agora, para as notas, o que vamos permitir? É só expandir. E dê uma pausazinha. E depois de tomar as suas próprias decisões lógicas, venha aqui para ver se está certo ou não. Pronto, o que vamos permitir? Dessa vez não números inteiros. Qualquer valor já está fora, números inteiros, números decimais sim pega. Por quê? As notas levam vírgula, não são números inteiros, apenas que são aceitos. Existem notas com vírgula, que até aparecem com maior frequência nos sistemas de prova. Então aqui, números decimais. Já resolvemos um. Se tu assenta ou está enter, pega, porque sabemos o início e o fim. Começa onde? Em 0. Termina onde? Em 20. Notas vão de 0 a 20. Nesse momento já limitamos. Qualquer valor fora desse intervalo já será negado. Porque as configurações e definições é que limitam. O resto só são aparência. Quem determina está aqui. Se você fazer aqui, vai ter um grande impacto na célula ou nas células que você selecionou. Então é isso aqui. Quanto à mensagem de entrada de aviso de erros, é só aparência. Então aqui o que vamos pôr? Primeira, sem abreviação, é claro já. Primeira prova parcelar. Pronto. Vou copiar porque terei que colar aí no aviso. Agora, qual é a instrução? Digite, escreva, você que sabe, ou insira a nota, né? Basta-nos assim. Agora vamos no aviso de erro. Vejam que já não estou a mais fazer o vai e vem. Vou fazer já de uma vez, né? Agora, mensagem de erro. Volte às definições, veja. Caso não lembre, veja o que você permitido apenas a inserção de números decimais de 0 a 20. Também pode expor números reais, pegam. Pronto.
permitidos. A inserção de números decimais, mas vou pôr reais. Você pode pôr decimais, também são tidos, fazem parte de números reais de 0 a 20, ponto de exclamação. Pela inserção de números reais de 0 a 20. Pronto, dá OK e estamos feito. E lembrar, quando eu clico aqui, o que está aparecendo? Que foi um erro ligeiro. Ele está aparecendo longe. É que eu zoom, quer ver? Não consigo perceber. Pronto. Porque os dois aqui, acho que é por tão longo. Eu até fiz mal. Vamos lá voltar. Fiz uma besteira. Vamos voltar. O que aconteceu aqui? Está bem. Aviso de erro. E aqui? Digite o nome. Não está bem? Está bem, pronto. Deixa eu ver que me precipitava. Pronto. Então, primeira prova parcelar. Aqui. Também está a primeira. Temos que alterar aqui. Está se tratando da segunda. Como fizemos em simultâneo. Por ter quase tudo em comum. Só precisamos voltar agora. Aqui, marcando a segunda prova parcelar para alterar o pequeno detalhe que não se encaixa. Então, tudo aqui está perfeitinho, porque adaptamos a primeira prova parcial. Então, o único detalhe que os difere está aqui. Então, marque e volte à validação e altere o subtítulo. O título, digo. Tira 1, põe 2. Vai no aviso também, tira 1, põe 2. Dá Enter, OK, está feito. Então, resolvemos. A pergunta que vem a seguir é: média também merece limitações ou validação de dados? Estado e não variável precisa? Não precisa. Por que não precisa? Porque estas células restantes estão destinadas a colocar fórmulas ou funções. Aí se espera que se traga resultados. Alguns baseados a cálculos, outros para o simples fato de se inserir fórmula ou função. Ou seja, resumindo, toda célula destinada a se inserir fórmulas ou funções não se pode colocar validação de dados. Por quê? Porque as funções ou fórmulas são misturas de símbolos, letras e números. Então é bom que fique disponível para a inserção desses vários itens. Então essa é a causa. Resumo, toda célula destinada a se colocar fórmula ou função não se pode fazer validação de dados, porque depende de forma direta dos valores que impulsionam ele a efetuar cálculo, processar até trazer certos resultados baseados na própria fórmula ou função. Então, significa que a validação de dados finda por aqui. Agora, para a sequência, o que vamos fazer? Vamos aqui na criação das fórmulas ou funções. É o que vamos fazer agora já com relação à média. Então, nesse momento que fizemos a validação, se eu colocar o 23, é claro, não vai passar. E a informação é bem específica. Permitidos apenas inserção de números reais ou decimais de 0 a 20. Você percebe logo de primeira. Caso essas instruções não sejam suficientes para você evitar possíveis erros de inserções de dados. Pronto, então vamos lá. Média. Vou pôr aqui nota já. Aqui 14, aqui 16. A média que se espera é 15, né? Mas vou centralizar isso tudo. Aqui, no menu base, início,
é o segundo menu. Os nomes se diferem, mas é o segundo para todos. A linha aqui no meio. Pronto, já está. Assim fica bonito para um sistema de pausa. Média. Existe a função média, que eu ignorei, agora vamos perceber o porquê que eu não quis usar. Média com acento, há versões que vem média, preste atenção, se não aparecer média, então por isso está média. 2 cliques e vai achar a média de onde? Pronto, de C3 para D3 e fecha parênteses. E por si só já acha a média, só simples faço de ter colocado aqui, dou um enter, média 15, tá bom. Mas pronto, só que tem um porém aqui. E se eu apagar uma nota aqui, dou enter, deu 16, será? O estudante não fez a primeira prova parcial, então chega, faz a segunda, tira 16 e pronto, aprovou. Será que isso é verdade? Até no lado do estudante é maravilha, mas vamos lá ir bem às regras. E claro, não se cumpre, porque ele próprio já sabe que a sua média é cortada pela metade, ou seja, pela nota que tirou, essa sua nota vai ser cortada pela metade. Era suposto aparecer o 8, né? Ainda piora quando todas as notas são ausentes, ou quando não fez nenhuma prova. Veja o que mostra. Esse símbolo que nos ilustra que está se fazendo uma divisão de valores que não existem por zero. Esse zero mesmo que não existe também está dando uma indeterminação. Esse é o resultado que deu. 0 sobre 0. Isso nos leva a uma indeterminação. Por isso é que trouxe esse resultado. E no sistema de pauta não diz nada. Então vamos retirar. Vou usar a função soma. Temos duas alternativas aceitas. E apago aqui média e escrevo soma. Como ele só soma, tenho que dividir por 2 essa soma. A soma dos dois valores dividido por 2. E aqui não se põe um mais, são 2 pontos. Não é assim que se usa a função soma, não pondo mais no meio. Por si só já é soma, pronto. Então não precisa pôr um mais ali. Então damos enter, trouxe 0, já está bom. Mas se eu por apenas uma nota aqui, veja, 7,5 está a funcionar. Então ele não tem sensibilidade a valores ausentes. Então, isso que estamos aqui a confirmar. Ou seja, a função média tem sensibilidade à ausência de valor em termos de cálculos. E no sistema de pauta, isso não se encaixa. Talvez numa cadeira de estatística, uma outra que se alinha a outro tipo de análise, mas aqui, sistema de pauta, não é recomendável fazer uso da função média, porque obriga que todas as células ficam preenchidas, no caso da primeira e segunda prova parcial. Então, quando o estudante faz prova, ou quando não faz prova, não se insere nada. Então, eu não posso ser obrigado a inserir valores para um estudante que não fez, por mais que seja 0. Mas quando eu insero o 0, dá aquela impressão de como se tivesse feito prova e tirado 0, enquanto que nem se fez presente. Então, é isso aqui. Pronto. Estamos claros com relação a isso. Agora, o nosso plano C para isso é apagar a soma e usar uma fórmula básica. Esta aqui nos leva ao mesmo resultado e não tem sensibilidade aos valores ausentes. Ele traz sim os resultados justos, quando não tem nada a zero, pronto, estamos quites. Eu vou usar a função soma devido a uma chamada de atenção que terei que fazer. Pronto, 2 pontos e estamos. Ok. Quanto à função da média, já temos. Agora, estado. Quanto ao estado, estamos aqui a fazer tudo numa só linha. Depois vamos esclarecer e levantar certas questões em relação a isso.
Estado. O estado depende do quê? Da média. Para eu saber se o estado se encaixa ou não. O estado que exibiu se encaixa com a nota, ou vejo onde a média em que aquele estudante adquiriu. A sua média é que determina o estado. Então, é isso aqui. Então, o que vamos fazer? Vamos dar instruções ao Excel, dizendo que, olha, sempre quando o estado, por exemplo, estiver abaixo de uma nota determinada, ele reprova. Repito, vamos pôr uma instrução aí ao Excel, instruí-lo para que sempre quando um estudante tiver uma média abaixo de um valor determinado, ele reprova. Vamos ter análise nesse lado da reprovação. E o resto, é claro, o Excel vai fazer por nós. Então, isso é uma condição que pode se cumprir ou não se cumprir. Por isso é que a função usada aqui é a função se. No seu computador tiver em espanhol é si. S-I. Ok, então vamos lá. Que é inicial do sistema, é claro. Então, se depois do nome da função se, sempre precisamos abrir parênteses. Então, se a média, quem é a média? A média é 3. Aqui já marcou para nós. Coluna E e a linha 3, onde estamos. Se é 3 for menor, ok. Quanto às parcelas, quais são as notas que não levam à dispensa ou não levam à aprovação? Está abaixo de quê? É claro, do 13,5. Toda nota inferior a 13,5 faz com que o estudante reprove naquela disciplina, em fases parceladas. Então, o que vamos fazer aqui? Para pôr o sinal menor, deixa ir aqui. Caramba, vou clicar aqui no botão do Windows. Tirar o português de Portugal para pôr do Brasil. Voltando. Se E3 for menor, braço esquerdo é que é menor, braço direito é que é o maior. Então imagine aí nesse truque. For menor que 13,5, se o E3, que é a média, for menor que 13,5, ponto e vírgula, já volto agora, já não vou precisar mais, vou voltar ao português de Portugal. Ponto e vírgula, está aqui, esse é o texto lógico. Posso clicar, ele vai marcar por nome. Se E3 for menor que 3,5, ponto e vírgula, é como ele mostra aí no fim do texto lógico, ponto e vírgula, também temos que pôr como reflexo, cada bloco separado com ponto e vírgula. O que é que vai mostrar? Ele está nos dizer valor se verdadeiro, ou seja, se o E3 na verdade for menor que 3,5, ou se o valor que tiver aí no E3, que é o endereço da média, podemos dizer, se a média for inferior a 3,5, o que que esse estudante merece? É claro, reprovado. Reprovado. Então fecha as vírgulas altas. A informação a ser exibida deve ficar entre as vírgulas altas e dupla, que é o Shift e a tecla 2 que está lá em cima. Aqui põe esses símbolos. Então, ponto e vírgula. Valor se falta, ou seja, se não se cumprir, então põe o contrário de reprovado, que é aprovado. Outra análise o Excel já consegue prever. Porque se a média não estiver abaixo de 3,5, então significa que só deve estar acima, ou se calhar igual ao próprio 3,5. Automaticamente esse estudante é aprovado. Atenção, essa estrutura não muda. O que estará sempre sujeito a mudança, primeiramente, é o endereço. Hoje está no E3, mas amanhã pode estar numa outra linha, também numa coluna diferente. Então é necessário que você consiga ou desenvolva a habilidade de identificar endereço de célula.
E o módulo número 1 é onde já se esclarece sobre isso. A prática de identificação de endereço de seu. Se ainda tens dificuldade, então melhor voltar para o módulo 1 para reforçar isso. Então pronto, já temos aqui o que se espera, é claro, é que o estudante reprove, tem 0. 0 está mesmo abaixo do que é do 3,5. Mas se aí colocamos notas altas, pronto, está aprovado, está a ver, não? Então aqui a estrutura mantém-se, que está sujeito à mudança está aqui, está como se fomos em fase de exame, já não 3,5, mas sim notas inferiores a 9,5. O que se deve pôr ali no centro, 9,5. E com a tendência do endereço mudar. Então, essa parte do teste lógico é que está sujeito à mudança, desde o endereço como aqui o valor. Caso nós transitemos da parcela para os exames, tanto de recurso como exame final, ali já são aquelas notas que partem de 9,5 em diante. Então, pronto, é isso aqui. Vamos agora nos não avaliados. Estou já bem partido, mas vamos lá concluir com isso. Já estamos. Vamos lá. Também é condicional. Mas a pergunta que surgia: quando olhas numa pauta, o que te faz encarar um estudante como não avaliado? E atenção, todo estudante não avaliado, vamos marcá-lo com X. Poderia ser qualquer tipo de sinalização, mas escolhemos o X e pronto, foi batizado. Okay. O que te faz achar ou encarar um estudante como não avaliado quando vê uma mini pauta? Vou dar um espaço, você vai imaginando, ou põe em pause o vídeo e depois tira do pause para ouvir a minha resposta se encaixa a sua. É uma questão de raciocínio lógico. O que te faria encarar um estudante como não avaliado, observando no sistema de pauta? Se de repente você vai numa mini pauta, de repente encontraste um estudante que te fez concluir como alguém que não foi avaliado, imaginando que seja seu colega, te pede para ir ver a pauta dele, de repente você, pronto, chega lá e depois conclui que não, ele não foi avaliado. O que te fez concluir que ele não foi avaliado? Pronto, agora vamos lá. E quando o estudante não tiver nenhuma nota, ele automaticamente passa a ser tido como não avaliado. E se tiver uma? E claro, ele já saiu dessa lista porque fez pelo menos uma prova. Então, automaticamente deixa de ser um estudante não avaliado. Ou seja, sim, deixa de ser mesmo um estudante não avaliado. Então vamos lá, vamos deixar assim para vermos os resultados de forma imediata. Atenção, mesmo tendo valor, vai funcionar. Mas esperando que haja um estudante na lista com que não tenha nota. Pronto, vamos já começar nessa linha. Estamos a fazer uma só linha. Vamos explicar o porquê. Ok, então vamos lá. Aqui também condição. Se, né? É como se eu tivesse a dizer que se chover, não irei ao trabalho. Caso contrário, irei. Então, é uma análise parecida a essa que estamos a fazer nessas duas colunas, tanto F como G. F que já foi ultrapassado. Pronto, então, se vamos checar essas duas células. Se essa célula e essa em simultâneo não tiverem nada, automaticamente o estudante leva X, como sinal de que ele não foi avaliado. Então vamos lá fazer isso. Se a minha prova passar é C3, marcou, está confirmado. E o I comercial D3, está aqui, forem iguais a vazio, e representa conjunto vazio, está aqui.
esse aqui no Excel. As aspas sem nada no meio, ou seja, o Shift e a tecla 2 ali em cima, no canto superior esquerdo do teclado. Aqui coloca esse símbolo. Então, significa vazio. Por vazio, ponto e vírgula. O que vai mostrar? O que é mostrado sempre fica entre as aspas ou as vírgulas altas, que chamam de plicas os portugueses, acho isso. Pronto, ponto e vírgula. Caso contrário, o que vai mostrar? Nada. Ou seja, se C3 e D3 forem iguais a vazios, vai mostrar X. Caso não estejam vazios, então não mostra nada. Só vai mostrar X quando eles estiverem simultaneamente vazios. Porque o I exige que todas as condições, em termos de lógica, o I exige que todas as condições sejam verdadeiras para também ele encarar tudo como ou trazer resultados verdadeiros. Então basta uma das situações ser falsa para o resultado ser falso, ou seja, é o que está acontecendo aqui. Se C3 e D3 forem iguais a vazio, ou estiverem vazio, vai mostrar X. Ou seja, se isso for verdadeiro, se for verdade, vai mostrar X. Caso contrário, ou se não se cumprir isso, não vai mostrar nada. Porque se o contrário disso significa que uma dessas células tem algum valor, ou as duas mesmo tenham valor. Então automaticamente o X desaparece e fica vazio. Já mostramos aqui as duas aspas, tem nada, não significa vazio. Estamos dentro, o que se espera é claro que leve X, porque não tem nenhuma nota. Então era esperado isso. Mas se eu pôr pelo menos uma nota aqui, dou Enter, o X desapareceu. Estamos percebidos, né? Pronto, então essa aqui. Você pode já adaptar isso em outras situações, né? Pronto, então já estamos conversando. Agora, para nossa sequência, está sendo muito longo, nem imaginava. Mas vamos concluir já. O que nos resta é tratar do que? Das aparências. Para pôr aqui nota baixa, porque estamos prestes a viajar isso. O que vamos fazer? Vamos fazer a formatação condicional. Não está aí descrita porque é resgatar o que já se fez aqui. Sobre dúvidas, é claro, é lá presencialmente. Tal como ali nos comentários, podes exprimir as dúvidas tranquilamente. Ok, vamos fazer a formatação condicional por quê? Porque no sistema de pauta, toda nota inferior a 10 leva a cor vermelha, não? Pronto, então vamos lá fazer isso. Seleciona todas as células destinadas a levarem nota, primeira até a média, primeira prova passar até a média. E vamos aqui em formatação condicional. Sempre a primeira opção, já fizemos nos projetos anteriores. E em seguida vamos aqui, é menor que, porque as negativas são, ou as notas abaixo de 10 são menores. Ok, então vamos lá, formatar se as que são menores do que 10. Queremos texto vermelho. Tem aqui esse texto vermelho, deixa aqui expandir. Porque esse é um vermelho escuro. Não é vermelho puro. Deixa eu só aqui ajustar. Claro, gosto de ouvir o retorno daquilo que digo. Então, vamos lá. Pronto, já estamos de volta. Ok, texto vermelho. Mas se é vermelho escuro, não o tom de vermelho que nós conhecemos. Então, é daí que vamos personalizar, porque não tem um vermelho puro aqui. Sendo assim, vamos personalizar. E em seguida, o que é que vamos fazer? Vamos aqui na cor, tipo de letra, que para alguns vem fonte, ou algumas versões vem fonte. E põe aqui a cor vermelha verdadeira ou oficial. E depois cliquem em OK e vejam que ficou mais aceso.
E agora vamos dar o segundo OK e está resolvido. Então sempre quando colocamos uma nota abaixo de 10, fica vermelho. Vejam em todos avermelhados. Estamos juntos, né? Agora vamos aqui nos reprovados. Tudo estamos a fazer numa linha e vamos perceber já logo. Reprovados. Vamos começar pelo reprovado. Fazer o quê? Que sempre quando o estudante reprovar, esse estado de reprovado vai aparecer com a célula pintada de vermelho e o texto permanecendo preto, mas com negrito. Feito de negrito, é o que se pretende. Então vamos lá. Formatação condicional. Agora só que não está se tratando de número, está se tratando de que? Texto. Texto que contém, é o que vamos escolher. Então clicamos. E agora, vamos lá. Texto que contém o que? Rep. Basta assim. Que é inicial de reprovado, tá aqui, já marcou. Caso concorde com isso, dá o que mais. Pronto, temos que personalizar. Isso foi dado de bandeja. Temos que saber personalizar. Que possamos pôr certos estados condicionados ou resultados condicionados ao jeito que realmente queremos. Só estaremos prontos para isso. Vou desfiz sem querer. Rápido. Só estaremos prontos para isso quando nos acostumamos a personalizar. Então fazer o nosso próprio jeito. O que é que eu dizia? O texto permanece o automático, que é o preto. E negritado. Então, para clicar já aqui no negrito. Em seguida, o que é que vamos fazer? Só que não deu efeito para isso, né? Pronto. Mas já está aqui a previsualização, porque não cliquei em OK, faz sentido. Agora, falta a célula ficar vermelho. Isso aqui é vermelho claro. Então, vamos no vermelho puro. Para isso, vamos no preenchimento, que se põe aqui ao redor ou dentro da célula para pintar a célula. Chama-se preenchimento, último separador. Então põe aí o botão de vermelho, está aí a previsualização, dá OK. E antes do último OK já mostra o resultado. Se viste que não está o jeito que você gostaria, volte para lá e corrija o que pretender. Pronto, mas aqui já foi aplicado, damos OK. Ainda falta para vos aprovado, mas queremos ver o resultado de imediato. Para não fracassarmos e ter que voltar mais tarde. Vamos deixar já tudo garantido. Então vou aumentar aqui a nota para alternar de estado. Pronto, já alternou. Agora o estado aprovado. O que é que vamos fazer? O texto vai permanecer preto e negrito. Vamos aumentar o efeito de negrito. Mas ficando com a cor verde a célula. Vamos pintar a célula de verde. Então vamos lá. Formatação condicional, sempre texto que contém que APR, para pôr as primeiras 3 letras. Podia escrever tudo aprovado, não faz mal. Eu normalmente prefiro pôr 3 letras, é o suficiente. Está com esse tom, não queremos. Tem aqui a TC verde, também não quero. Sempre personalizar. Ainda personalize para treinar o seu cérebro a isso. Desse jeito, terás sempre o poder de decidir como vai aparecer o que você quer como resultado. Pronto. Como já estamos no preenchimento, vamos aproveitar. Não podemos sair daqui sem fazer nada. Aproveita a oportunidade e põe o tal verde puro, que é esse que eu queria. E volta ao tipo de letra ou fonte para também pôr o efeito de negrito. O texto já é automático e na previsualização já está a nos mostrar o que? O efeito de negrito, que se eu pôr normal, ficou assim estreito. Quando clico aqui ele engorda, não podemos dizer assim. Quando eu clico no normal emagrece. Então é por ali. Já está feito, dou OK. O último OK é para aprovar. Mas primeiro repare, está satisfeito? No meu caso sim, dou OK. Se não tiver, volte. E estamos juntos. Agora, se tiver X, vamos aqui nos não avaliar. Fazer com que sempre quando o estudante tiver um X aí, fique vermelho.
Mas vamos pôr aquele tom padronizado, só para variar. Marca ali, que não exige rodeio. Formatação condicional, também texto que contém que X, para ficar mesmo assim, pronto, dá OK. Vamos OK, queremos que fique mesmo, só no fundo chegamos aqui só para pôr o X e damos OK, está resolvido. Pronto, terminamos. Mas ainda tem um pouquinho para falar, não muito assim, né? Pronto, aí surgiria a pergunta. Se uma mini pauta não serve para apenas um estudante, mas sim para muitos, né? Ou para uma turma, por que está se fazer tudo numa só linha? Porque isso até certo ponto pode levantar preocupação qualquer um. Que não está a se perder tempo. Estamos a fazer tudo numa só linha. Será que isso é correto? Essa é a pergunta que nos pode surgir. Ok, então, não está a se perder tempo. Por quê? Primeiramente, nós formatamos como tabela. Significa que tudo que estamos a fazer aqui pode ser dado para baixo. Vamos lá testar agora. Vou registrar o estudante 1. Já está. Posso até centralizar esse valor. Eu tenho que estreitar um pouco. E o nome não vou preencher, não tem tanta relevância. E põe a sua respectiva nota. Já desapareceu, pronto. E vejam que se eu for aqui, vamos imaginar que eu insira um dado errado, que não é aceito, porque aí colocamos validação de dados. E se eu pôr H, quando não aceita apenas números inteiros, né? Tipo 1,6, por exemplo. Dou Enter, veja aqui, ele está atento, não passa, está de vigília. Permitidos apenas a inserção de números inteiros maiores que 0, está vendo? Então não passa. Porque ele herdou as propriedades do que está ali em cima. Então, tentar novamente até pôr o valor, um dado correto. Então, assim, mas é claro, já dizia antes, se você pular uma linha, não espere que funcione. Tem que ser bem abaixo do último registro que você encontrou. Ok, então, esse estudante fica com uma nota só. Tirou 14 e não fez segunda prova parcial. E o terceiro é que já não fez mesmo prova. Então estamos aqui diante dessas variações. Mas vejam que a partir do instante em que eu gerei a segunda linha, até posso desfazer essa terceira, a média mudou para 20,5. Já é um absurdo. Por que disso? Porque a função soma tem sensibilidade. Sempre quando você gerar a segunda linha, uma tabela formatada, ele vai mudar o último endereço. Vejam que essa função aqui em cima situa-se na linha 3, mas ele já transitou aí para o segundo endereço na linha 4. Então paga aí, põe o 3. E estamos resolvidos. Basta isso. Na primeira vez que quando você gera a segunda linha, a função soma tem esse mau costume de alterar o segundo endereço, que é o último já, não podemos encarar mesmo assim. Então dá Enter e está resolvido, já não volta a acontecer. Então preste a máxima atenção nesse detalhe. Eu só corrigi uma vez e para sempre ficará resolvido. Seu estudante sem nota. Então, como pode-se ver aqui, está a funcionar. Então não se perdeu tempo lá na linha. Tudo que estamos a fazer lá estava sujeito a ser herdado. Então isso aqui, essa foi a nossa aula. Tinha muito para partilhar. Sei que o vídeo está muito longo. E não estou seguro de que falei tudo o que tinha por falar. Mas pelo menos falamos aquilo que eu acho que foi o mais essencial. Até chegamos ali, significa que fizemos se calhar o 100, ou não digo 100, mas sim
quase 100% daquilo que era necessário. Entretanto, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações, dar um like e ir ali comentar. É necessário, não basta só assistir ao vídeo sem ter algo a dizer. Faça ali a sua presença valer, não? Não assista apenas ao vídeo e sair dali no silêncio daquele como se não existisse. De lembrar que você perdeu muito tempo para assistir a esse vídeo. Então, não faça parecer que nunca tiveste assistido anteriormente. Eu quero saber que você assistiu para quando amanhã nos vemos pessoalmente. Pelo menos quem é angolano que estiver no Hamburgo, que é meu estudante, que visualizou isso, me confirme aí nos comentários e repasse no dia que nos vemos pessoalmente. Então não saiam assim no silêncio, precisam comentar, não? Exprima aí uma dúvida, não tem dúvida, diga alguma coisa, faz sentir ali o seu nome, não é só assistir e pronto, senão vai aparecer fantasma, não? Tem alguns vídeos que eu acho que tem sido fantasmas a entrar ali, mas pronto, é por aí, era apenas uma brincadeira. Mas gostaria imenso que os vídeos que eu publico estivessem ricos assim de comentários, porque pronto, vocês próprios já dizem que eu explico muito e falo demais. Então, vocês também iriam corresponder a isso, exprimindo essas experiências ali mesmo nos comentários. Vamos lá bater papo e pronto. Portanto, é isso. Tchau, tchau. E ótimo dia.